Boa tarde a todos. Meu nome é Elisa Nolli, eu sou coordenadora de desenvolvimento de negócios na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Bom, chegamos ao último dia do nosso festival e desde já eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. E para iniciarmos o nosso último painel e terminarmos em grande estilo com chave de ouro, eu gostaria de convidar a Fernanda Albano, Trade Commissioner no Consulado Geral do Canadá aqui no Brasil, para a abertura do painel sobre educação no Canadá, bolsas de estudo e seu pathway para imigração. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Elisa. Boa tarde a todos, obrigada pela presença virtual. O nosso painel de hoje vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, vou fazer uma breve introdução sobre a educação no Canadá, seguida pelo Eduardo, que vai falar um pouco mais sobre os diferentes níveis de estudos, e a Marina, que vai falar sobre imigração. E na segunda parte, a gente vai ter a rede Alumni Canadá Brasil, falando sobre bolsas de estudos e também diversos estudantes brasileiros para contar sobre a experiência deles de estudar no Canadá. Eu preparei uma apresentação aqui hoje, que eu vou dividir com vocês. Só um instante. Depois dessa breve introdução, eu gostaria só de mencionar que o Canadá também foi afetado pela pandemia da Covid-19, o que levou as instituições canadenses a fecharem temporariamente e se adaptarem os seus cursos a essa nova realidade online e virtual. A reabertura das instituições depende de cada instituição de ensino e dos governos provinciais e federal. Como a situação é bastante fluida e muda constantemente, o nosso departamento criou no portal oficial de educação no Canadá, que é o educanadá.ca, uma seção com informações atualizadas sobre a Covid-19 para os estudantes internacionais. As fronteiras, nesse momento, estão fechadas para visitantes não essenciais e diversas restrições de viagem estão em vigor, mas a vacinação no Canadá está bastante adiantada também, então temos alguns indícios já de melhora. Bom, o Canadá é o segundo maior país em extensão territorial do mundo e formado por 10 províncias e 3 territórios. Apesar do tamanho, a população não chega a 38 milhões de habitantes, menos que o estado de São Paulo. O Canadá é um país bilíngue e tem o inglês e o francês como línguas oficiais. E essa é uma das grandes vantagens de se estudar no Canadá, a possibilidade de estudar em inglês e ou em francês no mesmo país. Quebec é a província que tem o francês como idioma principal, mas não é o único lugar onde se pode aprender esse idioma. A província de New Brunswick, por exemplo, que fica na costa leste do Canadá, é a única oficialmente bilíngue e um excelente lugar para se praticar os dois idiomas. A maior universidade bilíngue francês e inglês do mundo fica na capital Ottawa, que é de maioria francófona. Temos importantes comunidades francófonas também em Manitoba, isso apenas para citar alguns exemplos. Bom, o Canadá é o destino preferido dos estudantes brasileiros já há 15 anos, de acordo com as pesquisas da BELTA, Associação de Agências de Intercâmbio. Para citar alguns desses motivos, nós temos um dos melhores sistemas do mundo, classificados como terceiro em termos de educação. Cerca de 10% das instituições canadenses se classificam dentre as 200 melhores do mundo. 3 MBAs estão entre os 100 melhores. Os estudantes de ensino médio do Canadá se destacam naqueles exames PISA, feitos pela OCDE, em ciência, leitura e matemática. Além disso, o custo-benefício do Canadá também é bastante vantajoso, com o dólar canadense mais acessível do que moedas de outros países, que também são populares entre os estudantes. A qualidade de vida está entre as melhores do mundo. A OCDE classifica o Canadá como quarto em termos de qualidade de vida, e diversas das cidades canadenses também ficam no top 30 da Mercer de qualidade de vida. Além disso, é um país seguro e conhecido por ser extremamente acolhedor, inclusivo e multicultural. Para se ter uma ideia, de cada 5 cidadãos canadenses, um nasceu fora do Canadá. E tem uma situação do atual primeiro-ministro Justin Trudeau, que eu gosto muito. Ele diz que o Canadá é um país rico por causa da sua diversidade e não apesar dela. E isso se traduz em uma sociedade extremamente aberta, que acolhe muito bem os seus estudantes internacionais. O Canadá valoriza profundamente esses estudantes que optaram por estudar no Canadá e também a contribuição que eles fazem, tanto para as instituições de ensino, quanto para as comunidades e para o país em geral.
Bom, a pandemia acabou atrasando os planos de muitos estudantes que pretendiam viajar para o Canadá. Enquanto as restrições de viagem impedem que a maioria possa entrar no Canadá, o nosso site educanadá.ca disponibilizou algumas experiências virtuais. É possível fazer, por exemplo, visitas virtuais aos campos de instituições de ensino, assistir a também, entre as experiências disponibilizadas nesse site. Bom, além disso, o Canadá é uma economia extremamente competitiva, é a 8ª mais empreendedora do mundo, o 6º melhor país do mundo para negócios, e isso é algo importante para ser considerado caso a sua ideia seja fazer seus estudos superiores no Canadá e fazer um estágio, por exemplo, durante o seu curso. Nesse sentido, as universidades e colleges canadenses costumam dar um enorme apoio a seus estudantes quando buscam uma colocação no mercado de trabalho canadense. As empresas canadenses investem na inovação do Canadá através de parcerias de pesquisa com instituições. Elas também investem no futuro dos estudantes através de programas e estágios remunerados. O Canadá é empreendedor e tem 6 cidades reconhecidas como importantes ecossistemas de startups. Nesse slide vocês conseguem ver Ottawa, Montreal, Corredor Toronto-Waterloo, Edmonton, Vancouver e Quebec. Vocês conseguem ver quais são as áreas desses ecossistemas nesse slide. Além disso, o Canadá é bastante inovador. Nessa tela, a gente representa algumas das principais invenções canadenses, que vão desde o papel de imprensa até o basquete, passando pelo marca-passo cardíaco e até a cadeira de rodas elétrica. No quesito educação, o Canadá é o país que mais investe em educação pública de nível superior per capita. A gente tem excelentes instituições de ensino para todos os gostos, que variam de pequenos colleges a grandes universidades, com excelente. O Canadá tem a maior taxa de população adulta com educação de nível superior entre os países da OCDE. Em relação às responsabilidades de educação, de acordo com a Constituição canadense, as 10 províncias e 3 territórios têm responsabilidade exclusiva para todos os níveis de educação do Canadá. Então, cada província e cada território possui leis, políticas e mecanismos próprios de garantia da qualidade, que são utilizados simultaneamente para garantir a qualidade desse vasto leque de instituições no país. Por isso, a gente não tem no Canadá um ministro de educação federal, mas sim cada província e território tem o seu. Essa descentralização permite que cada província atenda às diferentes necessidades de uma população estudantil que é bastante diversa e em um país que é vasto e bastante complexo. O governo federal é responsável pela promoção da educação no exterior, que é o nosso trabalho aqui no Brasil, através das diversas MEC, que é o Conselho dos Ministros da Educação do Canadá, tem um importante papel de apoio aos stakeholders e serve como um fórum de consulta e cooperação. E, além disso, é interessante mencionar que a maioria das instituições canadenses é financiada pelo dinheiro público, mas também existem algumas instituições privadas. O fato de uma instituição ser pública não significa que ela é gratuita, então cobrar a gente chama de tuition, né, como se fosse, aqui a gente chama de mensalidade, mas no Canadá geralmente é anual. Elas costumam cobrar, então, um tuition que tende a ser menor para os residentes canadenses e maior para estudantes internacionais. Quase todas as instituições canadenses, desde os high schools até as universidades, adaptaram seu ambiente de aprendizagem para acomodar esse ambiente virtual, por conta da pandemia, de forma síncrona ou assíncrona, e embora as aulas sejam online, a qualidade da educação permaneceu inalterada. As escolas secundárias e instituições de ensino pós-secundário do Canadá são sempre reconhecidos nos principais rankings mundiais. O setor canadense de ensino superior responde por cerca de 38% do total de pesquisa e desenvolvimento do Canadá, e o Canadá também é o 6º país em impacto de pesquisa. Com apenas 0,5% da população do planeta, o Canadá é responsável por quase 3% da pesquisa mundial. Além disso, as instituições pós-secundárias do Canadá oferecem excelente infraestrutura, desde bibliotecas digitais, instalações esportivas de padrão olímpico, até salas de concerto e galerias de arte abertas ao público. É importante ressaltar que não existem rankings oficiais no Canadá,
classificando as universidades, e uma das razões é porque a qualidade da educação é consistentemente alta em todo o país, e os estudantes devem fazer a escolha que melhor se adapte aos seus interesses no nível de graduação. Nessa tabela, a gente consegue ver os tipos de instituições canadenses que existem e quais tipos de programas que eles oferecem. Então, as universidades, por exemplo, podem oferecer desde cursos de idiomas até programas de mestrado e doutorado. Já os colleges ou faculdades técnicas públicas podem oferecer bacharelados, certificados, diplomas e cursos de idiomas, mas não mestrados e doutorados. Os cursos dos colleges costumam ser mais orientados para o mercado de trabalho e os bacharelados oferecidos pelos colleges públicos costumam ser em áreas aplicadas, enquanto os programas oferecidos pelas universidades têm um foco mais acadêmico. Para terminar, como a gente tem diversos apresentadores aqui hoje que falarão mais sobre os diferentes tipos de cursos e bolsas de estudos, eu não vou me alongar muito. Antes de ir, eu vou ficar aqui, caso tenha pergunta depois, mas eu gostaria também de deixar algumas fontes de informação oficiais para quem tem interesse de aprofundar sua pesquisa nas diversas oportunidades educacionais que o Canadá oferece. Então, nesse slide, vocês encontram primeiro o portal oficial de estudos do Canadá, que é o educanadá.ca. Nele vocês podem achar muita informação sobre os diferentes níveis de estudos, estimativa de custos, bolsas, informações atualizadas sobre a Covid-19 e estudantes internacionais. O CICIC, que é o Centro Canadense de Informações para Credenciais Internacionais, no qual vocês conseguem ter acesso a um diretório com as instituições de ensino canadenses, conseguem ter informações detalhadas sobre os diferentes sistemas educacionais de cada província, entre outras informações. O site da imigração canadense, que é o cic.gc.ca, para informações sobre vistos, restrições de viagens, etc. Nossos canais do YouTube e Facebook. E aqui o nosso e-mail do setor de educação de São Paulo. E eu convido vocês também a seguirem as nossas redes sociais. Nelas a gente costuma postar informações atualizadas sobre educação, situação da abertura dos centros de processamento de vistos, restrições de viagens, etc. Então, sigam o Canadá no Brasil nas redes sociais. Muito obrigada. Oba, pronto, consegui. Oi, Marina. Bom, obrigado, Fernanda. Obrigado, Câmara de Comércio, por nos convidar para fazer parte desse webinar. Eu sou Eduardo Flitt, sou da Canadá com Você, uma agência de intercâmbio e imigração para o Canadá. E aqui ao meu lado, pelo menos na minha tela, aqui do lado esquerdo, a Marina, que trabalha comigo na parte de... A Marina é uma delas, ela fica em Quebec City. A gente também tem a Virgínia em Toronto, a Bia, que fica em Markham, que é perto de Toronto, e a Ariane, que fica em Calgary, né? Deixa eu iniciar a minha apresentação, e aí eu vou conversando com vocês aqui. Ela vai me ajudar a me guiar e me perder menos. Deixa eu... share. Legal. Então, estava falando da Canadá com Você, que é a empresa que eu sou presidente, fundador. Junto comigo tem o Luciano, que é meu sócio. Nós somos, como a Fernanda estava colocando, né, 20% da população canadense é imigrante, e eu sou parte disso, a Marina é parte disso, a nossa empresa é repleta de gente que fez esse caminho. Eu estou em Vancouver, meu sócio Luciano mudou ontem, na verdade, de Toronto para Montreal. Enfim, a gente está espalhado pelo Canadá inteiro e temos representantes no Brasil também. Atendemos gente do Brasil inteiro, mas a maioria não. Nós temos representantes em São Paulo, Rio e em Recife e atendemos o Brasil inteiro. Tá aí os nossos contatos, né? A gente trabalha com todo tipo de imigração e de estudos no Canadá, desde high school, passando pelos colleges e graduação, pós-graduação e etc., né? A maioria dos brasileiros tem usado o estudo como caminho para a imigração. Então, por isso, a apresentação hoje é focada em estudos, também é o tema da apresentação aqui. E eu diria que aí 80%, 90% dos nossos clientes vêm para o Canadá realmente através dos estudos, que é um excelente caminho para quem está buscando imigrar para o Canadá. Eu fiz uma apresentação mais sucinta para a gente poder seguir e responder as perguntas.
Eu vou aqui seguir o slide, só que o slide eu acho que não está passando. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar ele desta maneira aqui. Parei de compartilhar, desculpa, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Meus slides não estão indo, só está indo esse primeiro. Ah, foi. Legal. Olha, conversando um pouquinho, tem dois tipos de college que a maioria das pessoas acaba fazendo, privado ou público. Como a Fernanda tinha colocado antes, os colleges, eles são instituições que são bastante ligadas à indústria, né, e preparam as pessoas para o mercado de trabalho. E eu vou focar na questão do college, não na graduação mais tradicional e nos mestrados, doutorados, porque a maioria dos estudantes brasileiros acaba vindo através do college. A gente tem gente em universidade, sim, mas é um público menor. E o college acaba atraindo mais gente porque são cursos de mais curta duração e mais voltado ao mercado de trabalho. Então, são cursos de 1, 2 ou 3 anos e que realmente preparam as pessoas para trabalhar. A vantagem de vir fazer o caminho dos estudos no Canadá é que você já pode trabalhar enquanto estuda, desde o primeiro dia. Você pode trabalhar part-time, você pode trabalhar 20 horas por semana. O foco é os estudos, né? Você vem com visto de estudante, então o seu foco tem que ser os estudos. Mas você já pode trabalhar desde o primeiro dia. E nas férias, você pode trabalhar 40 horas por semana, que é o trabalho full-time no Canadá, né? Também tem uma vantagem grande para quem vem com cônjuge, para quem é casado, que o cônjuge tem visto de trabalho enquanto a pessoa está estudando, né? Então, o cônjuge pode trabalhar 40 horas. E para quem tem filho, também tem acesso às escolas públicas, tá? Só que tudo isso que eu falei, enfim, tem dois tipos de college aqui, como eu estava colocando antes, tem o college público e o college privado. O college público é o que, na maioria das vezes, dá todos esses benefícios que eu falei. O college privado tem que ver caso a caso, mas, enfim, na província de Quebec, ele dá todas essas permissões e, dependendo do caso, em outras províncias, talvez, a gente sempre tem que olhar caso a caso, não tem receita de bolo para o que a gente faz, a gente sempre vai entender o seu caso e poder conversar sobre a melhor instituição de ensino para você, o melhor curso para você, né? Então, a gente tem ali o college público, o college privado, é importante fazer essa distinção. E quem for pesquisar, ali a Fernanda deixou alguns links muito interessantes ali, pesquise sobre isso, veja qual é a diferença e, se precisar, entre em contato conosco. Outra coisa importante é a questão do inglês ou do francês, né? As duas línguas são oficiais no Canadá, como a Fernanda te colocou agora há pouco. Essa é a maior barreira normalmente para o brasileiro que quer estudar. Para você estudar no Canadá, obviamente, você tem que poder acompanhar o curso, então você tem que ter um nível de inglês pelo menos intermediário para o avançado, né? Dependendo da instituição de ensino, pode ser um pouco maior a exigência de inglês, pode ser um pouco menor, dependendo do curso também, né? Só que o inglês e o francês, ele não deve ser um empecilho para quem está querendo fazer esse caminho. Eu não diria que é um empecilho, porque existem várias possibilidades para você desenvolver o seu inglês ou o seu francês no Canadá, ou agora com a pandemia, como a Fernanda estava colocando também, as instituições se adaptaram, foram para o online. Então, hoje você pode fazer seus cursos numa instituição canadense no Brasil, né? Fazer tudo isso online. Existe aqui a última coisa que eu coloquei nesse slide, é o Pathway, né? Que o Pathway eu queria chamar a atenção para ele, que o Pathway é um curso de inglês ou de francês preparatório para o seu college ou para a sua universidade depois. Então, para quem tem um inglês ali intermediário, você normalmente precisa ter um inglês intermediário para entrar no Pathway, você estuda o Pathway e isso já serve como comprovação de inglês para você entrar na universidade, não é preciso fazer um TOEFL ou um IELTS depois. Você fazendo o Pathway, concluindo o Pathway, você já pode entrar para o college, para a universidade que você quiser. Então, é muito importante nesse caminho inteiro sempre fazer um bom planejamento, né? Então, o que é um bom planejamento? Discutir qual cidade você vai, são muitas possibilidades. O Canadá é um país vasto, como o Fernando estava colocando. E qual instituição de ensino você vai? Também são centenas de instituições, são milhares de cursos, né?
ver quais são os pré-requisitos desse curso que você quer fazer, quais são os custos envolvidos nesse projeto, e aí, conforme for, escolher um pathway que seja condizente ao que você vai estudar, né? Não são todas as escolas que são parceiros de todas as universidades e colleges, cada universidade e college tem, escolhe os seus parceiros para pathway, se for necessário fazer um pathway, se não, se você já tem um inglês avançado, você vai ter que comprovar isso através de um inglês, de um IELTS, de um TOEFL, de um teste de inglês desses, e fazer esse planejamento que a gente faz ele junto com você aqui na Canadá com você, e a gente executa isso tudo com você. Então, serviços que a gente oferece são a consultoria de imigração, para quem já tem um perfil bacana, de repente imigrar direto do Brasil, através do Express Entry, eu vou deixar muito. A consultoria de educação superior, o high school está ficando cada vez mais popular, cada vez, claro que para quem pretende imigrar, quanto antes você chegar no Canadá, melhor, mais canadense você será, né, no sentido de terminar o seu high school no Canadá. A gente tem alguns clientes que fizeram isso, você termina o high school, já vai para a universidade dentro do Canadá e etc. Trabalhamos também com intercâmbio mais curto, aquele tradicional de fazer um mês de inglês no Canadá, voltar 6 meses, 3 meses, enfim, não é todos os nossos clientes e estudantes que querem imigrar, tem gente que só quer fazer melhorar o inglês, melhorar o francês. E aí a gente trabalha com outros serviços agregados que a pessoa que vai embarcar num projeto de imigração vai precisar, seguro-saúde, vai precisar traduzir documentos, passagem aérea, moradia e etc. Gente, obrigado pela oportunidade. Eu vou deixar a Marina agora apresentar, para a gente poder seguir aqui com esse seminário. Alô, alô. Acho que você tem que tirar a tua tela, Eduardo. Sim, pronto. Ok. Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Eu não me vejo, não sei como é que tá. Sim, a gente consegue te ver. Tá me ouvindo? O som tá bom? Tá ok? Tá ótimo. Eduardo, você não quer passar os outros slides? Meu slide? Eu estou sem a sua apresentação aqui comigo, eu não sabia que eu ia apresentar com você. Assim? Espera aí. Deixa eu pegar a sua apresentação. Falta de comunicação, gente. Eu achei que você fosse apresentar, pera aí. Não, eu falei para colocar junto o meu com o teu. Então eu comi bola aqui. Pera aí, eu tenho que achar a sua apresentação agora, Marina. A gente vai responder... eu tenho ela aqui. A gente vai responder perguntas depois? Sim, essa é a ideia. Tá bom, então eu estava dando uma olhada aqui nas perguntinhas do pessoal. Tá bom. Prontinha. Aí, pronto. Essa sou eu. Então, meu nome é Marina, eu sou consultora regulamentada em imigração canadense, vou explicar depois o que significa isso. Estou aqui no Canadá desde 2007, fiz o caminho das pedras dos estudantes, vim para cá estudar, depois trabalhei, depois casei, meu marido é canadense, então fiz esse caminho das pedras. Hoje eu moro em Quebec, morei por um bom tempo em British Columbia, na cidade de Vitória, hoje eu moro no interior de Quebec. E a minha atuação, como tá aí, vai desde o visto de turismo, desde um simples visto de TA até a cidadania. Então eu faço praticamente todos os tipos de processos relacionados a vistos e imigração. E aí, só para mencionar né, o que é o consultor de imigração, só para o pessoal entender, existem apenas algumas pessoas que são autorizadas pela legislação canadense a prestar qualquer tipo de serviço em relação à imigração. Então, seja visto, seja aconselhamento, seja fazer um processo de residência, qualquer tipo de serviço. Quem são esses profissionais? São os advogados de imigração canadenses ou os consultores regulamentados, que são os RCICs. Então, só para o pessoal saber, não existe nenhum profissional no Brasil hoje autorizado, então qualquer profissional que você for pagar no Brasil, a não ser que seja um de nós que está viajando, que está passando uma temporada no Brasil. Então, isso é muito importante para que você não só tenha um respaldo legal no teu processo, mas também porque você utilizar um representante não autorizado põe em risco o teu processo, ele pode ser negado. Quer passar para o próximo slide, Eduardo? Pode passar.
Então, só dando gancho aí, né? Então, a Fernanda explicou mais ou menos como é que é o sistema de educação canadense, o Eduardo foi mais ali nos tipos de escolas que a gente trabalha e tal. Então, o primeiro passo é você escolher a tua escola, você saber onde você vai, o que você vai estudar, etc, etc, e fazer todo esse processo, no caso com o Eduardo, ou direto com o college, um outro agente educacional. Uma vez tendo isso feito, você vai receber a tua letter of acceptance, tua carta de aceitação, e aí o próximo passo é fazer o teu visto. Então, o visto é um processo burocrático, né? Acho que todo mundo mais ou menos sabe o que é o visto de estudos. Para você fazer esse visto de estudos, você precisa demonstrar que você tem capacidade financeira para cobrir o custo desses estudos, você ou a tua família, teus pais, enfim. A tua intenção de estudar, por que você vai estudar no Canadá, e aí precisa entender que aí acho que é uma coisa interessante, a gente está falando aqui de estudos e imigração, mas do ponto de vista da imigração, são coisas separadas, né? Então, vir estudar no Canadá é uma coisa, vir imigrar ao Canadá é outra coisa. Nada impede que uma pessoa que veio para estudar passe a ser um imigrante depois, mas quando você está fazendo o teu processo, então só de simplesmente vir para estudar ou fazer um processo de estudos só porque você quer imigrar. Quando você chega no Canadá, você vai ter a tua study permit. Então, visto não é a mesma coisa da tua permissão de estudos, né? O visto é só um carimbo no teu passaporte que te permite viajar ao Canadá. Quando você chegar aqui, a tua study permit vai ser impressa no aeroporto e é ela que vai te dizer tudo que você pode fazer, onde que você pode estudar, se você pode trabalhar, a data de validade. Isso é muito importante porque isso é o que te autoriza a estar no país. Quando você termina os teus estudos, e aí fazendo gancho com o que o Eduardo falou, os tipos de cursos e os tipos de estudos determinam o que você pode fazer depois ou durante os seus estudos, né? Então, se você faz um college ou universidade pública, um curso superior, pós-secundário, você tem direito a PGWP, que é a Postgraduate Work Permit, que é uma permissão de trabalho pós-graduação. É graças a ela que a maioria das pessoas consegue experiência canadense e que depois, caso a pessoa tenha interesse, vai fazer um gancho para a imigração. A Work Permit é algo similar, né? Autorização de trabalho. Então, a gente tem autorização de status de turismo, status de estudante e status de trabalhador. Então, esses são os documentos que vocês vão ouvir bastante falar né, em todo esse processo. Então, uma vez que a pessoa estudou no Canadá e que ela tem interesse em residir de maneira permanente, existem várias maneiras de fazer esse gancho, né? A pessoa veio para estudar, e aí, só para fazer um adendo antes de entrar nesse aspecto, que não é o único pessoa obter residência permanente no Canadá. Muita gente consegue se qualificar para residência permanente já de fora, né, do país de origem, e aí não importa qual país de origem, o Canadá não faz essa distinção de qual país de origem da pessoa para residência permanente. A pessoa pode ser brasileira, paquistanesa, chinesa, enfim, para residência permanente não há distinção. Existem vários programas, tanto federais como provinciais. O sistema de imigração canadense ele funciona a esses dois níveis, né? Então é sempre o governo federal que bate o martelo, mas você pode ser selecionado pelo governo federal e pode ser selecionado por uma província. E aí a gente tem que fazer a distinção da questão de Quebec para as outras províncias, porque Quebec é meio que o seu mundo à parte, tem a sua própria legislação de imigração. Isso, assim, falando muito resumidamente, porque como a gente não tem muito tempo, não dá para destrinchar muita coisa. Então, só para mencionar aqui o que faz, né, o que os estudos podem acarretar na relação entre estudos e imigração. A gente pode ter um adicional de pontos, por exemplo, no Express Entry. O pessoal sabe mais ou menos o que é Express Entry, é uma plataforma de seleção, existem vários programas ali dentro. Então, você pode receber pontos adicionais por ter estudado no Canadá. Você pode ser nomeado por uma das províncias, então cada província tem os seus próprios programas, e o foco disso é poder adicionar
trabalhadores qualificados no mercado. Então, o Canadá entende que o pessoal que já veio para cá, já estudou aqui, é um profissional que eles querem absorver, já que é uma pessoa que está qualificada pelo próprio Canadá, né? Obteve um diploma, um certificado, um bacharel, um mestrado, enfim, de uma instituição canadense. Então, você pode participar dos programas provinciais que são voltados especificamente para os estudantes. Eu acho que uma grande questão também que o Eduardo mencionou é você ter a aquisição de network e experiência canadense, né? Então, assim, você sai da escola já com um pezinho no mercado. Você, de repente, já fez um estágio, que é o co-op, ou você fez um networking com os seus professores, que deu uns contatos. E só o fato de quando você vai buscar um trabalho, o empregador olha no teu currículo e ele reconhece o nome da escola, né, que você estudou. E aí também tem a questão das ofertas de trabalho que podem levar à residência, né? De novo, tanto por caminhos federais como provinciais. O fato da pessoa estar trabalhando, ela ter uma autorização de trabalho facilita muito, ou até do cônjuge ter uma permissão de trabalho também, poder fazer essa ponte com a residência. Então, falei muito resumidamente, existem mais de 100 programas de imigração, tanto federais como provinciais, então a gente não tem tempo para destrinchar todos eles aqui. Vocês podem entrar em contato com a gente, acho que o Eduardo, não sei se o Eduardo colocou meu e-mail é imigração@canada.com.vc, mas nós temos 3 outras consultoras, então se vocês entrarem em contato com a gente vai poder orientar da mesma forma. É isso, só tudo isso que eu tinha para falar. Perfeito, obrigado, Marina. E entrar em contato conosco é fácil, a gente tem as mídias sociais, canadá.com.vc, e o e-mail é info, esse é o e-mail geral, info@canadá.com.vc, a Marina deixou dela aí, você me acha no info. Gente, a gente vai sair agora, porque vai entrar a Jéssica da Luminar Brasil Canadá, 3 estudantes, mas a gente vai estar por aqui para responder as perguntas aí mais para o final. Obrigado pela oportunidade de novo e até mais. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Eduardo, por passar o bastão aí. Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jéssica, eu sou a presidente da Alumni Canadá Brasil. Vou projetar minha tela aqui para vocês. Eu acho que eu não tenho autorização. Vou pedir para o pessoal aqui da CBC me autorizar que eu projete a minha tela. Mas, enquanto isso, eu vou pedir que o André, o Thiago e o Amilcar são 3 estudantes, quer dizer, né, o Thiago já não é mais, mas são professores que já foram estudantes ou ainda são estudantes no Canadá. Eles estarão aqui conosco hoje para falar sobre esse tema aí muito requisitado, pedido por vocês, que é tanto a experiência do estudante no Canadá, quanto a tão famosa bolsa de estudos, né? Como que eu faço para conseguir uma bolsa de estudos, financiar os meus estudos. Então, vou pedir que o Thiago, o André e o Amilcar apareçam aí na câmera, dê um oi, e eu vou dividir aqui a minha apresentação com vocês. Bom, pessoal, então, só para um momentinho aqui, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Ok, perfeito. Deixa eu só colocar aqui no comecinho a minha... Isso. Tá, e ela está expandida, minha tela? Duas... Não, se você puder colocar no modo apresentação, vai ficar melhor. Eu coloquei, mas ela apareceu na minha segunda... Deixa eu ver, porque eu estou com 2 telas, eu vou jogar ela para cá, então, e aí vocês vão conseguir, só um momentinho. Ossos do ofício. Ok, e agora? Conseguem ver? Ainda não, Jéssica, tira o seu compartilhamento. Tá. Ao você clicar novamente no compartilhar tela, escolha a tela cheia. Então, você vai colocar
Ok, tá. Agora acho que vai. Perfeito. Oi? Perfeito, então ótimo. Então, bom, meu nome é Jéssica, prazer, como eu falei, nós vamos estar nossos palestrantes aqui junto conosco, é o Amilcar, o André e o Thiago, e rápido, o que é a Lumina Brasil, que é a moderadora do evento, estou na representação aqui da organização. Nós somos uma rede sem fins, uma organização agora sem fins lucrativos, que nasceu lá em 2012 por iniciativa dos representantes do Consulado Canadense em São Paulo, que tem como objetivo apoiar a missão canadense no Brasil. Então, ajudar a divulgar essas oportunidades que tem a nível de Canadá, seja de trabalho, seja de estudo, tudo isso de forma gratuita, e todos nós que estamos presentes na rede, inclusive eu, somos voluntários. Então, são pessoas que já foram para o Canadá, ou até pessoas que têm o desejo de ir e contribuem na produção, e contribuem para a rede, para a organização, está sempre produzindo materiais de qualidade para vocês, levando informações através das mais diversas formas. Então, a nossa visão é se tornar a maior organização sem fins lucrativos de promoção de oportunidades canadenses no Brasil, e a nossa missão é conectar alunos e profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento e promover a oportunidade canadense no Brasil, fortalecendo as relações entre os dois países. Bom, então, como que vai funcionar hoje? Aqui uma mini agendinha para tentar orientar melhor vocês, porque eu já vi, né, as perguntas vão chegando. A gente vai falar sobre experiências de estudos no Canadá, com os nossos palestrantes, bolsas de estudo, como assim, Jéssica? Perguntar, tem bolsa para fazer administração? Tem bolsa para fazer engenharia? Com certeza a resposta vai ser sim, né? Tem uma bolsa para fazer o que tudo vocês possam imaginar. Mas é claro que no escopo dessa apresentação é impossível que eu responda detalhadamente sobre isso, ou que eu conheça todos os critérios, ou mesmo que eu conheça todas as bolsas, né? Alumni. A gente tem um conhecimento sobre muitas bolsas, pode ser que uma ou outra com certeza vai nos escapar. Então, se você for fazer perguntas, tem que ser um pouco mais objetivo nas suas perguntas. Se, além daquilo que eu apresentar, ficar dúvidas, tem que ser um pouco mais objetivo para a gente conseguir também te dar uma resposta mais objetiva. Deixar o seu microfone no mudo e as perguntas vão ser via chat e a gente vai tentar responder a maior parte delas. Então, já para encaminhar nosso evento aqui, eu vou apresentar para vocês, então, o Amilcar, que é o nosso primeiro palestrante. O Amilcar, ele é doutor e graduado em mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Em 2012, foi pela primeira vez ao Canadá pelo programa CAPS, DFIT, não sei, desculpa a pronúncia, para a Universidade de Ottawa. Continuou na Universidade de Ottawa pelo Ciências Sem Fronteiras, em 2003, e foi Postdoctoral Fellow na Dalhousie University de Halifax, Nova Escócia, de 2016 até 2020. Atualmente, ele é professor assistente na Memorial University of Newfoundland, St. John's, Newfoundland, Terra Nova e Labrador, no Departamento de Ciência da Computação. Então, um amigo que está falando direto de terras canadenses para nós, e ele vai contar um pouquinho da experiência dele no Canadá agora, e é com você, Amilcar. Olá, pessoal, boa tarde. Então, as coisas mudam muito de ano a ano, né? Basicamente, essa é a minha experiência no Canadá. Então, como está dito aí, em 2012 eu vim pelo CAPS DFIT, que é um programa que tem geralmente a cada 2 anos ou 3 anos, em que uma instituição, como é CAPS, né? Então é sempre entre a CAPS no Brasil e o DFIT, que é aqui no Canadá. Então, sempre há esse call for proposals entre 2 e 3 anos, e aí a ideia é que laboratórios, né, grupos de pesquisa no Brasil e no Canadá se juntem, façam um projeto e, se aprovado, então há essa mobilidade de estudantes. Então, essa foi a primeira vez que eu vim, então foi um projeto de 6 meses, e logo que eu cheguei, eu apliquei para o Ciências Sem Fronteiras. Infelizmente, a gente não tem mais o Ciências Sem Fronteiras, e acabei ficando por mais um ano, né? Então, após isso aí, o que é que aconteceu? Eu voltei para o Brasil, como era Ciências Sem Fronteiras, eu tive que passar o mesmo período
no Brasil. Então, voltei, concluí o doutorado, ainda trabalhei um tempo em São Paulo, em uma startup, e logo depois, como eu já tinha concluído o doutorado, o meu orientador mudou da UORA para a Dalhousie e me convidou para fazer pós-doc. Né? Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, e assim, hoje como professor, o que eu vejo como fundamental é, se você tiver uma oportunidade de vir estudar aqui, faça o seu melhor, e essas oportunidades, elas sempre continuam aparecendo. E por que eu digo isso? Porque, assim, hoje como professor, o que eu mais vejo é que os alunos canadenses, eles não têm muito interesse na pós-graduação. Isso é o que eu vejo. Às vezes tem e vão chegar no máximo ao mestrado. No doutorado, inclusive, o nosso da MAN, eu acho que a gente só tem 1 ou 2 alunos que são canadenses. O resto vem todo mundo de fora. E por que isso acontece? Porque, pelo menos no mercado, eu vou falar em tecnologia, em geral, se paga muito bem. Então, o pessoal não tem muito interesse de fazer doutorado, a não ser que queiram virar professor. Depende também muito da área para fazer doutorado, né? Então, isso é como eu vejo, né? Do que eu escuto falar na maioria do que o pessoal tem dito aqui a respeito das bolsas, tem uma outra rota que eu gostaria de falar que muita gente não conhece. E é simplesmente qualquer professor, qualquer grupo de pesquisa, existem projetos que a gente aplica para o NSERC, CIHR, quando é relacionado à saúde, e chega-se o dinheiro, não é? E muitas vezes os professores têm dificuldade de contratar alunos para trabalhar nesses projetos. E quando há essa verba de projeto, os professores vão atrás de alunos. Então, o que é que geralmente acontece? Quando você faz uma aplicação para uma universidade, por mais que você não tenha conseguido uma bolsa ainda, você fica num pool. Né? Isso é o que acontece na MAN, eu sei que acontecia na DAO também, e às vezes é difícil dizer quando esse projeto vai ser aprovado ou se vai ser aprovado. E quando ele é aprovado, a primeira coisa que o professor faz é ver quais foram os alunos que foram aprovados, mas não conseguiram garantir um orientador até o momento. Então, isso, por exemplo, aconteceu comigo e eu contratei 3 alunos que já tinham sido aprovados pela instituição e eu estava com dinheiro para fazer o projeto e eu simplesmente fui olhar o pool e trouxe 3 alunos para trabalhar nesse projeto comigo, porque simplesmente eu não teria tempo de esperar 1 ano até encontrar um aluno, por exemplo, no Brasil ou em qualquer outro canto e trazer. Então, como eles já tinham sido aprovados pela instituição, você, com verba de projeto, acaba conseguindo trazer essas pessoas. Mas a dica que eu dou é simplesmente tentar entrar em contato com um possível orientador antes de aplicar para algum programa desse, tentar uma entrevista, tentar conversar com o professor, verificar se você é um bom fit para aquele laboratório e, aparecendo esse tipo de projeto, existe essa possibilidade também. Então, tem 2 rotas que, no momento, eu acho que elas são bastante atrativas. A primeira é vocês darem uma olhada no programa MyTax Global Link, porque eu acho, eu, por exemplo, submeti 2 projetos lá, e geralmente o que ele faz é fazer o match de um professor com um aluno diretamente a respeito do projeto que você se propõe. E, se eu não me engano, é um estágio de 16 semanas. E eu acho que pode pegar até aluno de mestrado. A gente teve alunos de mestrado quando eu estava lá na DAO. Sim, mestrado e graduação, certo? Então, por que eu acho isso importante? Porque se você trabalha 16 semanas aqui com aquele orientador e o orientador gosta de você e vê que você vai trabalhar bem, por que não, quando ele tiver um projeto, ele
e você mostrar que você tem interesse de voltar, existe uma probabilidade muito grande que ele vai dizer, eu já conheço esse aluno, então eu vou trazê-lo, certo? Então, o Mitex Global Link, eu acho que, no momento, é uma oportunidade interessante, e agora, se eu não me engano, tá no momento dos alunos tentarem encontrar os projetos ao qual eles vão submeter. E isso vai ser para o verão do ano que vem. A call tá agora, mas para começar no próximo verão. O outro é o ELAP, que é o Emerging Leaders of America, e cada instituição, pelo que eu me lembro, elas têm uma determinada quantidade de bolsas, e aí cada instituição ela decide o que fazer com essas bolsas. Na Memorial, eu estou falando da experiência atual, então geralmente se dá um aluno por professor. Mas às vezes o que acontece é que, como vários professores não têm nenhuma conexão com países da América Latina, então acontece que às vezes um professor pode pegar mais do que um aluno, certo? Então esses dois programas, no momento, eu acho que são rotas interessantes para quem é pesquisador, chegar a dar uma olhada e tentar estabelecer essas conexões e tudo mais. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que essas dicas assim podem ser relevantes para vocês, e se vocês tiverem qualquer outra pergunta, fico aberto aí a respondê-las. Muito obrigada, Milker. Eu também vou dar uma rápida palhinha, depois vou falar sobre algumas outras bolsas, tá, pessoal? Mas se tiverem mais dúvidas, não esqueçam de colocar aqui no chat também, a gente vai tentar responder ao máximo aí dentro do nosso tempo. Bom, agora do Amilcar nós temos então aqui o André, que vai estar aqui conosco. O André de Araújo Abílio, ele é engenheiro metalúrgico e de materiais e técnicos em mecânica industrial. Ele estagiou na cimentação da Halliburton, Brasil. Ele é pesquisador assistente na University of New South Wales, em Sydney, na Austrália, com mecânica de fratura e análise de falha em vergalhões de minas subterrâneas. Atualmente, é analista de corrosão e Graduate Research Assistant Fellow na Universidade de Alberta, trabalhando para o projeto GenoMIC. Em colaboração com a DNV e via University College, André está desenvolvendo um modelo de inspeção baseado em risco para abordar a suscetibilidade de correção influenciada por micro-organismos e prevenir falhas relacionadas à MIC. Ele é membro da Associação Internacional de Engenheiros de Corrosão, é Graduate Student Chair do capítulo da MPP, NACE, Edmonton, analista de corrosão visitante no Alberta Energy Regulator. André recentemente publicou o capítulo de livro para análise de falha por MIC, um estandarte de previsão de risco para MIC, está finalizando um artigo para implementação de diagnóstico de MIC com inteligência artificial para finalizar seu mestrado em setembro. Ufa! Bastante coisa, hein, André? Show de bola! Mas vamos lá, André, fala um pouquinho de você, aqui, né, como que está aí a vida no Canadá, sua experiência, enfim, para a gente entender um pouco melhor seu contexto. Obrigado, Jéssica, pela apresentação, obrigados a todos por tomar o tempo de vocês estarem aqui. A minha apresentação ela vai ser bem sucinta, eu vou usar meus 8 minutos de modo a colocar palavras-chave para duas coisas, para que vocês possam buscar essas informações vocês mesmos e para que vocês possam fazer perguntas aqui no chat para mim. Então podem perguntar qualquer coisa, qualquer vírgula. Coloca @André no chat, eu vou saber que a pergunta é para mim. De modo a começar aqui, eu faço parte da Universidade de Alberta e do projeto GenoMIC. Trabalhei no Alberta Energy Regulator e sou parte da EMP. Por que esses 4 são importantes? Porque foram as oportunidades que me vieram estando aqui no Canadá. E eu vou falá-las mais a fundo nos próximos slides. Então, se você puder passar para o próximo, Jéssica, por favor. Nos slides também tem o meu contato. Vai ter no próximo slide também. Fiquem à vontade para me passar perguntas. Eu estou bem ocupado, não sei até que ponto eu vou poder respondê-las. Então, a melhor forma é aqui no chat hoje. Ok? Para vocês pesquisarem, as palavras-chave mais importantes são logo ali no topo, appointment. É assim que a gente descreve o que eu tenho hoje aqui. Qual é o seu appointment na universidade? Oficialmente, meu termo técnico é Graduate Research Assistant Fellow. Esse é o termo que vocês têm que pesquisar para trabalhar aqui. Como estudante, eu também sou funcionário da universidade, no qual eu sou o Research Assistant, na Universidade de Alberta, também conhecida como U of A.
Isso significa que, como estudante, como funcionário da universidade, eu ganho $26 mil por ano. Desses $26 mil, metade vai para pagar a universidade. O que significa que eu tenho por mês $1.300 para viver, o que não é muito, é bem limitado. Como que eu cheguei até aqui? Aí nós vamos para esse findaphd.com e findamasters.com, que para mim é o coração do que eu vou falar para vocês. Eu entrei nesses sites, eu entrei lá nos filtros que tem para engenharia. Como eu sou engenheiro de metalúrgica de materiais, focado em análise de falha, eu usei os filtros de Material Science, mecânica da fratura, corrosão, e cada um tem um job posting, que nem vagas.com. Eu fui lá, vi do que se tratava, quanto tempo, professor, mandei um e-mail. Palavras-chave nesses sites, que está logo abaixo. Fully funded, que é o meu caso. No caso, eu sou pago para estar aqui. Eu sou totalmente coberto porque eu trabalho com aquele appointment lá do topo, que é Graduate Research Assistant Fellow. Palavras-chave para vocês pesquisarem também o que entra como adequado para vocês para o PhD e para o mestrado. Fellowship, Studentship, Scholarship. Fiquem à vontade para tirar print screen dos meus slides para vocês usarem para a posteridade. Fully funded. Uma coisa muito importante, pelo menos era uma noção que eu tinha no Brasil. No Brasil, a noção que eu tinha era que mestrado é uma etapa para PhD. Isso não é, de fato, verdade. PhD pode ser independente de mestrado e ele está mais voltado para a academia, para ser professor. Enquanto o mestrado tem um cunho mais industrial. Pelo menos aqui no Canadá e em muitos países que eu vejo de língua britânica, tem essa questão. Student Permit e Visa, é importante nós termos noção que são coisas distintas. Se eu não me engano, foi a Marina que já comentou. O Visa é para você entrar no país. O Student Permit é para você permanecer no país. Então, temos que ter noção de que são coisas distintas, porque normalmente a gente usa o mesmo termo para falar das duas coisas. Como eu consegui isso? Uma vez que eu falei com o meu professor, que eu apliquei para a minha vaga aqui na universidade, ele já tinha me aceito, a universidade mandou carta de aceite e quanto que eu ia ganhar. Então, isso é o Proof of Means, que é o meu salário, e o aceite da universidade. Com isso, eu apliquei, tranquilo, estou aqui, já moro aqui, fez 3 anos há 3 dias, no dia 28. Então, Student Permit, ok, gastos, aluguel. Então, questão de gastos. Eu tenho uma vida bem regrada aqui no Canadá em função do pouco dinheiro que eu faço. Como eu disse, eu ganho $26 mil ao ano, mas na prática chega para mim só 1.300 por mês, que metade foi para a universidade. Então, em questão de aluguel, esse aluguel aqui em Edmonton, é bem importante salientar que isso depende muito da cidade que você está no Canadá. Esse gasto ele varia de 450 e 550 em locais muito simples. Celular, eu gasto em média assim, $60 por mês. Mercado, 150, 250. Transporte público aqui em Edmonton é gratuito para estudantes, já está incluso na sua tuition. Então, é bem como vocês podem ver, minha vida ela é bem simples. Pessoas do mundo inteiro, temos alunos, como foi mencionado há pouco, canadenses não vão muito para a área da pesquisa, então nós temos alunos de todas as partes do mundo aqui. E como eu moro em Edmonton, o frio tem neve em 6 meses do ano, menos 40 graus. Essa foto que vocês viram de mim com capacete azul há alguns minutos era menos 20 em British Columbia. Mas hoje, ironicamente, estamos no verão, está mais 30. Tá mais 30. Todo mundo muito calor aí, né, André, no Canadá? A onda de calor bateu forte. Vocês não sabem a dificuldade de eu estar com essa camisa social para a apresentação de hoje. Então, em função disso, eu tenho um chefe dinamarquês que eu falei que estava 30 aqui. Ele perguntou, 30 positivo? Porque 30 positivo é difícil. Ok. Indo agora para a questão de engenheiro. Como engenheiro de materiais, eu já tenho CREA no Brasil. Aqui no Canadá é um pouco mais desafiador esse processo. EIT, Engineering Training, quando você se gradua, você vira EIT. Como eu sou um aluno internacional, eu tenho que provar que eu tenho graduação de outro país. Quando você faz mestrado, como eu fiz, você tem o WAVE, você não precisa fazer uma prova para você ter esse EIT. Para quem não tem o WAVE, quem não tem que fazer, você tem que fazer uma prova que está aqui também, Fundamentals of Engineering Examination.
E após 4 anos como EIT, fazendo um trabalho, você vira Professional Engineer. E você precisa dessas designações para diferentes tipos de trabalho como engenheiro. De forma simples, EIT é o Júnior, PN é o Senior, de forma bem simples. Como eu sou de materiais, corrosão, petróleo e gás, eu estou relacionado ao petróleo e gás. Aqui o mercado está bem ruim para petróleo e gás, embora a Alberta tenha o terceiro maior número de reservas de petróleo no mundo. Aqui nós temos 400 mil quilômetros de pipelines, de tubulações, para produzir esse petróleo. Só para vocês terem noção, a distância da Terra para a Lua é de 384 mil quilômetros em média. Então, a gente tem mais pipelines em distância entre a Terra e a Lua do que a Terra e a Lua em si. Só para darem uma noção da produção aqui do Canadá. O mercado é bom para Computer Science e Computer Engineering, pelo menos pela minha experiência, tanto que agora eu estou implementando inteligência artificial para análise de falha. Relacionada à corrosão, microbiologia, tem várias frontes que eu trabalho. Está aí o meu contato, eu tenho 20 segundos para finalizar essa apresentação, a minha fala, então fiquem à vontade para me mandar perguntas aqui no chat, mandar e-mail, eu vou respondê-los no melhor da minha habilidade. Jéssica, vou retornar para você. Ô, André, obrigado. Muito legal, o pessoal está elogiando muito aqui, tanto o pessoal da Alumni quanto as pessoas aqui do público estão elogiando bastante sua apresentação, gostei, foi bem objetiva, muito interessante. E como falei, coloquem as perguntas aqui no chat, a gente vai tentando responder algumas que já são mais básicas, eu estou respondendo aqui também, pessoal, para a gente ter mais tempo, conseguir responder mais perguntas. E agora eu passo para o nosso último palestrante aqui, antes de eu falar um pouco mais também sobre as bolsas, que é o Thiago, que é também ex-presidente da Alumni Canadá Brasil, então estamos em casa um pouco. O Thiago, ele é professor e doutor e coordenador do Núcleo de Assuntos Internacionais e coordenador de inovação do Instituto Federal da Paraíba, do campus Cabedelo. Ele é pesquisador e extensionista, né, no CNPq, CETEC, MEC, FMG. É doutor em recursos naturais, mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação e possui graduação em tecnologia de geoprocessamento e formação técnica profissionalizante em recursos naturais. No ano de 2008, enquanto fazia seu mestrado, ele foi aluno do Graduate Students Exchange Program, que, a partir de 2009, começou a se chamar de ELAP, Emerging Leaders in the Americas Program. Ele foi, então, um dos membros, né, que fundou a Alumni Canadá Brasil, em meados de 2013, e, enfim, passou pelas diversas diretorias, né, e também exerce o cargo de líder em educação no Canadá, no Brasil. Seja bem-vindo, Thiago. Fala um pouco agora para a gente, então, da sua experiência. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui, que bom estar conversando sobre o Canadá, né? Hoje eu sou professor no IFPB Campus Cabedelo, mas, né, até chegar aqui a gente passou por muitas diretorias na Rede Alumni Canadá Brasil, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive, né, no Canadá e tentar mostrar para vocês um pouco sobre como foi viver no Canadá, né? Então, assim, em 2007 eu ingressei no mestrado da engenharia cartográfica, né, mestrado em ciências geodésicas e tecnologia de informação, no departamento lá da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. E aí já existia um termo de cooperação técnica entre o departamento, né, entre o meu departamento lá do mestrado e o departamento também, né, da Universidade de New Brunswick, né, em Fredericton, no Canadá. Era um acordo de cooperação para definir um novo, né, sistemas geocêntricos de coordenadas para GPS, né? E aí, por causa dessa né, termo de cooperação técnica, já tinha uma bolsista, uma aluna que foi do nosso departamento, estudando lá na Universidade de New Brunswick, no Canadá. E aí que, como as relações já estavam formalizadas, né, quando o Canadá resolveu lançar, né, o Graduate Student Exchange Program, o pessoal do Canadá entrou em contato com a gente e disse, olha, o governo do Canadá lançou esse projeto e a gente quer absorver alguns alunos, tem a oportunidade de absorver alguns alunos de vocês. E como na época eu era bolsista, né, do programa, eu tinha mais umas 2 bolsistas, meio que eu fui escolhido para participar desse momento. Então, assim, eu costumo dizer que eu não escolhi muito bem o Canadá que me escolheu.
Isso fez uma diferença muito grande, né? Porque o programa hoje ele está baseado mais ou menos nessa perspectiva, né? Ele se tornou, foi um ano, esse primeiro ano do lançamento do programa foi um programa meio que eles foram avaliar, né, como é que se deu a questão dos estudantes, né, e mudaram um pouco. E essa mudança, né, surgiu o ELAP, que está até hoje aí, que fornece uma bolsa de aproximadamente $10.000, né, depende da $9.600, né, $9.000, para o estudante passar 6 meses no Canadá desenvolvendo pesquisa, né. Quando eu fui, depois isso mudou também no ELAP, né, eu cheguei lá em março. Então, eu peguei um período de férias, né, dos estudantes. Eu saí daqui, de Recife, João Pessoa, 35 graus positivos, né, e caí lá, né, em Fredericton, em menos 30 graus. Né? Então, foi um momento de adaptação bem corriqueira. Né? Eu vou trazer aqui algumas fotos. Um pequeno choque, né, Tiago? Um pequenino choque apenas, né? Isso, bem simples, né? Sair de, né, para menos 30. De 30 para menos 30, né? E eu fui parar na Universidade de Fredericton, né? Fui na cidade de Fredericton, na Universidade de UNB, tem algumas fotos aqui, né? Por favor, Jéssica, você pode ir passando assim, o pessoal ver. Eu fui estudar no departamento, né, de engenharia cartográfica, onde ficam todas as engenharias no Red Hall, né? E pude vivenciar 6 meses desse momento, né? Aqui é uma foto quando eu cheguei, pegando aí menos 30, né? Eu sempre gosto de mostrar um pouco dessa foto, ela é muito significativa para mim. Isso aí é a rua onde eu morei, né? Que dava acesso também à universidade, era muito perto, por favor. E a minha casa, né? A entrada da minha casa no período. E depois, né? O período já que foi chegando na primavera e verão, eu tive a oportunidade de pegar as 4 estações, né? Que eu fui em março, fiquei em março, junho, julho, agosto, final de agosto, e setembro eu voltei, né? Depois o pessoal remodelou um pouco a chegada dos estudantes, justamente para não pegar o período de férias da universidade, né? E aí hoje os estudantes vão um período, né, posterior. Mas eu tive a oportunidade de pegar todo esse período, né? Então fui recebido pelo pessoal da universidade. O professor Marcelo Santos é brasileiro também, né? Está lá na Universidade de New Brunswick. E aqui o grupo de alunos brasileiros que estavam por lá, né? Isso aqui foi já perto do nosso retorno. E eu pode passar, por favor, Jéssica? Eu tive a oportunidade de vivenciar a cultura canadense, né? Eu fui estudar numa escola de línguas para estrangeiros, né? Então fiz muitos colegas, muitos amigos aí que tinham nacionalidade asiática, né? Canadense também. E assim, o Canadá é um país multicultural, né? Então tinha muita gente também da África, de muitos cursos também de cooperação técnicas que estavam por lá, né? Tive a oportunidade, por favor, Jéssica, aí, de apresentar seminários sobre cultura brasileira, né? Mostrar um pouco o pessoal. Visitei, né, o espaço lá onde o pessoal faz a extração do maple syrup, né? Vi todo esse processo. Fredericton fica nas margens do Rio St. John, né? Então, eu tive a oportunidade também por favor, Jéssica, de estar, né, vivenciando essa cultura, né, de visitar a prefeitura, por exemplo, né, de conhecer o prefeito da cidade, de participar de festivais. Por favor, Jéssica. A gente visitou, tive a oportunidade de participar de eventos científicos também, aí já em Quebec City, na ocasião dos 400 anos de Quebec, né? Conheci Quebec, fiquei apaixonado pela cidade, né, europeia. Parece que eu viajei para 3, 4, 5 países, né? Estando só no Canadá, pela diversidade de culturas, né, de colonizações. Isso foi muito, muito bacana, né? Por favor, Jéssica, aí. Visitei ambientes que traziam que faziam um retorno à memória, né, de como é que os canadenses viviam no início da colonização, né? O Kingsland é um desses espaços. Tive a oportunidade de participar de peças, né, improvisadas no momento lá, junto com o pessoal, né? Eles fazem muito essa brincadeira. Por favor, Jéssica. A gente né, participa de festival aí, né, também escocês, dias festivos,
Né, esse momento aí foi de grande enriquecimento, né? Porque a gente vai conhecendo várias culturas, né? Visitei também cidades vizinhas, né? Municípios vizinhos, províncias como, né, a própria PEI, né? Tive a oportunidade de visitar Cavendish aí, que é né, onde tem a maior variação de maré do mundo, né? Lá também eu pude verificar isso na prática, né? Nessa viagem. A maior ponte sobre águas congeladas do mundo também, né? Que liga PEI a Fred também e a Newfoundland também. Por favor, Jéssica. Conheci aí o melhor sorvete canadense, né? Comi também muita lagosta e, né, foram momentos muito interessantes de interação, né? Estive em Charlottetown também, né, com a Anne Green Gables aí, da série famosa, né, NFI, muito bacana, né? Na verdade, é uma imersão muito grande, né, dentro do Canadá, quando você vai ver, né? E aí, quando eu voltei do Canadá, eu fui para esse programa, quando eu voltei, eu tive a oportunidade, inclusive, de voltar para fazer doutorado, né, mas as oportunidades foram se desenhando de forma diferente para mim, né? Eu terminei meu doutorado, mestrado, fiz doutorado, e aí foi quando o pessoal do Escritório Brasil, né, do governo do Canadá, convocou esses ex-alunos que estudaram no Canadá para fundar uma rede, né? Eu cheguei um pouquinho depois, logo assim, quando eles começaram a fazer o processo de fundação, mas eu já me inteirei, já comecei a contribuir, né, de forma voluntária. E aí, até 2014, a gente fez muitas campanhas de divulgação da rede, né, que começou em 2012 ali. Em 2014, nós trabalhamos de 2012 a 2014 só virtualmente, né? Depois, em 2014, a gente teve esse primeiro encontro, que foi o lançamento do primeiro Alumni Canadá, né? Encontro de ex-estudantes, né? E aqueles que gostariam de estudar no Canadá, né? Então, a gente se encontrou, nós fomos, né, para São Paulo, né? Esse grupo aí. Então, tem gente aqui, Rodrigo Brasília, o Rubens Minas Gerais, o Bruno Minas Gerais também, a Maísa, que estava, né, lá no Campo Grande. Então, nós fomos, né, para esse evento, né, e foi marcante esse momento, né, o primeiro contato que a gente teve com o pessoal do consulado, da embaixada. E depois, né, a gente conheceu o pessoal da Câmara de Comércio Brasil e Canadá também, né, o Luiz Miguel, que está lá em Brasília, e a nossa rede começou a tomar corpo, né? As ações começaram a ser mais efetivas junto à embaixada, junto ao consulado e junto à Câmara de Comércio Brasil e Canadá, né? E a gente começou a trabalhar de forma mais integrada e conectada, né? Por favor, aqui foi em 2015, 2016, né? No evento anual. Aqui é o lançamento, né, e efetivação do programa Jovens Líderes de Educação para o Canadá, né, que a Câmara de Comércio, junto com o consulado, escolheu jovens de todo o Brasil aí para se tornar lideranças, né, e para executar algumas ações, né, de divulgação da educação para o Canadá, né. Eu fiquei responsável aí mais ou menos pela região Nordeste, né, junto com o pessoal do consulado de Recife, e seguimos trabalhando aí na divulgação de eventos, né. O Educana Recife, aí junto com a Isabela e com a Lívia, que são do escritório, né, estavam à frente lá do escritório do Canadá, em Recife. O Carlos e a Gisele, que são também funcionários do Instituto Federal, onde eu trabalho, que tiveram a oportunidade também de ir, né, para o Canadá, né, de vivenciar um período, um acordo junto do IFPB e da IELTS, né, uma escola também que oferece inglês para brasileiros. E aqui teve o último EduCanada, né, que a gente participou, foi em 2018, né, presencialmente. Esse momento aí a Carlinha era presidente, eu era o vice-presidente, depois eu assumi, né, a presidência em 2019, depois passei a bola aí para a Jéssica, e a gente, né, conseguimos dar uma contribuição muito grande na rede, né, e os meninos estão fazendo isso de forma brilhante, né, expandindo os horizontes. E é isso, pessoal. Eu falei nossa, condensar 15 anos em 5 slides é muito difícil. É muita coisa. Obrigada, Thiago.
Muitíssimo obrigada. Com certeza a gente não estaria aqui se não fosse a fundação da rede. Mas, bom, pessoal, vão deixando suas perguntas. Eu vou tentar também dar um breve panorama aqui, né, sobre as bolsas de estudos, além do que o Thiago, o André e o Amilcar já falou. Bom, então, vamos lá aí para tentar esclarecer o meio do campo, quais são os tipos de bolsas e financiamentos que existem no Canadá. Um pouco de tudo, tá, gente? Essa é a pergunta. Então, existem bolsas para cursos técnicos e graduação tecnológica. Alguns colleges, atenção, estou dizendo alguns, e CEGEPs têm bolsa de isenção. Então, isso que vocês também têm que se atentar. Não existe só um tipo de bolsa de estudo. Igual aqui, por exemplo, no Brasil, quem estuda em universidade pública ou federal, tem a CAPES, o CNPq, que tem aquela bolsa, enfim, por exemplo, para doutorado, para mestrado. No Canadá tem diversas modalidades. Para colleges, né? Alguns colleges oferecem bolsas de isenção de taxas, de alguns tipos de taxas ou de taxas suplementares, tá? Vou dar um exemplo depois de um college que tem esse tipo de isenção. Tem menos, mas existem algumas possibilidades. Bom, também tem bolsas de universidade por tema e disciplina. Então, mais uma vez, estou vendo chegar bastante pergunta aqui, tem bolsa para área de nutrição, tem bolsa... Sim, pessoal, geralmente tem. Como a Milcar também falou, às vezes tem a questão, tem um grupo de pesquisa que faz sobre aquele determinado tema, que tem financiamento sobre um determinado tema, e que vocês podem integrar esse grupo de pesquisa, vocês podem conseguir um financiamento também, dependendo da área de estudos de vocês e da universidade. Bom, financiamentos e estágios de pesquisas, engrossando o caldo que o Amilcar falou também. Nós temos, por exemplo, o MyTex. O MyTex, ele é uma agência de fomento um pouco diferente da CAPES, porque ele não é uma agência governamental, embora ele tenha parceria governamental, que é tanto para estudantes, um dos programas mais conhecidos, como já foi falado aqui, é o MyTex Global Link. Inclusive, no site da Alumni Canadá Brasil, tem um manual só sobre essa bolsa, então consultem os materiais disponíveis gratuitos que a Alumni disponibiliza para vocês. Tem muito material bom lá. Eu vi algumas perguntas diferentes de college e universidade. A gente fez esses materiais, então aproveitem esses recursos que estão disponíveis também gratuitamente, que a gente trabalha para isso, para disponibilizar esse conteúdo para vocês. Então, o MyTex é um exemplo, o Global Link tem também para fellowship, certo? Então, são bolsas de estágio até 16 até 12 semanas, e tem as bolsas federais. Bom, então, como a Fernanda já falou do consulado, começando a nossa apresentação, o Canadá não tem Ministério de Educação. A educação é mais descentralizada, é provincial. Mas existem algumas bolsas que é oferecida a nível federal. Por exemplo, a Vanier, que é uma bolsa de doutorado, e atenção, porque eu vejo muita gente divulgando essa bolsa e não se atenta a um pequeno detalhe. Você já tem que estar no Canadá cursando o seu doutorado. Não é eu estou aqui no Brasil, vou aplicar e vou para a Vanier. Não, você já tem que estar lá. E essa é o que a gente chama em francês tem um termo, que são les grosses bourses. São as bolsas grandes, né? Que significa que ela vai cobrir mesmo todo o seu custo de vida, as tuitions, né? E a Vanier é uma bolsa chamada bolsa de mérito, certo? Então, ela vai se basear muito no teu mérito acadêmico. Tem a Bunting, que inclusive está aberta para bolsas de pós-doutorado, certo? Então, a Bunting, se eu não me engano, tem que ficar, ela dá para aplicar do Brasil, mas você já tem que ter um orientador, já tem que ter um projeto de pesquisa. Então, gente, são sempre processos paralelos, lembrando isso, não é assim, vou aplicar para a bolsa e agora eu vou para a universidade. Geralmente, eu aplico para a universidade, tenho um aceite, já estou na universidade e aplico para uma bolsa. E a ELAP, que o Thiago falou, que ele foi por essa bolsa, eu também fui em 2018, que aí sim, você tem que estar matriculado numa universidade brasileira durante todo o seu período que você vai continuar no Canadá. Então, atente-se se seu curso não está terminando, porque são uma bolsa de 4 a 6 meses para você ir para o Canadá. Na graduação, você pode fazer disciplinas, no mestrado, como foi o meu caso, eu fiz um estágio de pesquisa, enfim, essas condições e detalhes vai depender de qual nível de estudos você está, qual é o seu curso, que vai ser, como que isso vai ser acordado entre a sua universidade brasileira e a universidade canadense. E, bom, eu vou dar alguns exemplos para vocês, e eu vou pedir para o pessoal da CCBC colocar o link aqui no Jamboard, para a gente tentar dar um pouco de interatividade. Aqui eu fiz um Jamboard para vocês para exemplificar isso aqui que eu estou falando.
E quem quiser pode entrar aqui, vocês vão lá, clicam no post-it, se vocês conhecem alguma outra bolsa, digitam lá, por exemplo, teste, né? Estou fazendo, e colocam em um desses quadrinhos. Então, como que eu separei aqui para vocês entenderem? Eu separei, então, essas bolsas de estudos federais, como eu já falei para vocês, que são a nível federal, como a Emerging Leaders Americas Program, a Bolsa Vanier e a Bolsa Bunty, que cobrem basicamente todos os custos dos alunos, certo? Depois a gente desce porque são chamadas bolsas provinciais. Praticamente todas as províncias têm algum fundo de bolsas. Onde eu encontro? No nosso fazer a propaganda, maravilhoso link de bolsa. A gente fez um manual de bolsas de estudo, gente, com mais de 46 páginas consultadas. Então, foi um grande trabalho que a nossa equipe fez para condensar essas informações em um lugar. Onde eu encontro? No nosso site, que eu vou deixar no final ali para vocês, Alumni Canadá Brasil, tem lá para vocês fazer o download. Então, tem tudo lá dividido por província. Mas eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é, por exemplo, os fundos de pesquisa do Quebec. Inclusive, nosso vice-presidente, o Daniel, ele conseguiu uma bolsa, né, do fundo, le Fonds de Recherche de la Nature, o fundo de pesquisa que é para ciências e naturezas. Ele conseguiu essa bolsa, que é uma bolsa de excelência para estudantes estrangeiros. Então, sim, é uma bolsa voltada apenas para estudantes estrangeiros. E uma pergunta que eu vi no chat, Jéssica, tem bolsa que é destinada a brasileiro? Olha só que legal essa bolsa. Ela tem os chamados volets, que são as categorias, e uma dessas categorias é o Brasil. Então, o Brasil, mais 3 países, tem uma certa, digamos assim, preferência, não é preferência, mas um incentivo a mais. Então, as universidades, que é quem vai indicar vocês a bolsa, tem um processo departamental, depois passa para a universidade, tem que sempre indicar pelo menos um aluno brasileiro no nível de doutorado. Então, isso é bem legal, porque é um incentivo a mais para os estudantes brasileiros. Mas lembrando, você já tem que estar cursando doutorado no Canadá. Então, se tem alguém aí que está no Canadá e quer ganhar essa bolsa, é muito interessante. Jéssica, mas eu não estou no Canadá ainda. Gente, mas vai se preparando. Eu quero ir, eu preciso ter um planejamento financeiro, isso é importante. Bolsa de estudo não significa que, opa, não preciso me planejar. Não. Tem que ter um planejamento financeiro, sim, e você pode ter essas bolsas em mente, tá? Bom, então tem essas bolsas, que é, por exemplo, do Fundo do Quebec, tem as bolsas da UBC, da própria universidade, mas também da província de Vancouver. Então, tem todo um site lá, vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Se vocês entrarem, tem o site de British Columbia, que tem ali as scholarships, mas também tem o site da província de British Columbia, que tem awards. Então, tem essas diferenças que vocês têm que ter em conta, prêmios, grants, que às vezes é para fazer viagem fora do Canadá, ou para ir para congresso, e tem as bolsas também. Então, não fique, às vezes, só atrelado a uma bolsa, eu quero uma bolsa. Às vezes, vocês podem ir acumulando outras bolsas menores, grants, awards, que vão ajudar vocês nesse financiamento dos estudos de vocês. Bolsas de estudos e de fundações. Então, por exemplo, a fundação do pai do Justin Trudeau, que é o Pierre Elliott Trudeau, que eles têm uma bolsa, eles têm uma fundação que tem bolsas de estudos. Então, é uma bolsa de uma fundação. Bolsas brasileiras, por exemplo, a Fundação Estudar. A Fundação Estudar tem um programa de bolsas para quem quer estudar fora também, certo? Então, uma fundação brasileira. Como eu sei que tem muita pergunta também, bolsas por áreas, por cursos, sempre aparece, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem de que existe bolsa para praticamente todas as áreas. Por exemplo, nós temos aqui bolsa para quem faz neurociências, mestrado em neurociências, e olha que interessante, que bolsa é essa? Pode ser que alguém já conheça, tem um programa Erasmus Mundus, que é um programa para a Europa, mas esse programa, o Neurasmus, ele tem parceria também com uma universidade canadense. Então, olha só que legal. É um curso que prevê a mobilidade em pelo menos 2 universidades e bolsa integral para uma parte dos estudantes. Então, você pode ir para a Europa e pode, inclusive, fazer um estágio na universidade canadense, que é, eu acho que aqui é a Université Laval. Então, você pode ir para a Europa e pode fazer um estágio dentro do teu mestrado em neurociências pelo programa Neurasmus, tá, gente? Que está dentro do programa Erasmus Mundus.
Então esse, por exemplo, é para neurociências. Um outro exemplo que nós temos aqui, nós temos o International Team for Implantology, que é uma bolsa também, que é para promover e disseminar conhecimentos na área de implantologia, certo? E o que acontece? São 26 centros de estudos espalhados pelo mundo e um deles está na University of Toronto, na Universidade de Toronto. Então, para quem é dessa área, tem bolsa também. Um outro exemplo, né, que eu tenho aqui de bolsas por áreas. Olha só que legal, um outro programa europeu, mas que você consegue ir para o Canadá também, que é essa bolsa aqui que é chamado Masters in Work, Organizational and Personal Psychology. Então, quem pesquisa psicologia organizacional. Você pode escolher uma universidade canadense e fazer um estágio em uma universidade, você pode ir para a Europa e fazer estágios em universidades canadenses, como a Universidade de Guelph, no Canadá. Então, esses aqui são 3 exemplos que eu trouxe para vocês de áreas, só para ilustrar que sim, existem bolsas para diversas áreas. Mais uma aqui, descendo então para o outro, que são outras bolsas, né? Como eu já falei, o MyTex, que é essa organização não governamental, mas que tem uma grande parceria com a indústria, que vocês conseguem bolsas. Na Universidade de Ottawa, para quem estava perguntando sobre bolsa da área de engenharia, na faculdade de engenharia tem a Dean's Merit International Scholarship, bolsas de mérito, que voltados para estudante de engenharia. Saindo da engenharia, indo para a área das artes, também tem a mesma bolsa de mérito na University of Ottawa, certo? Então, vocês viram que tem aí, por área, tem bolsa de mérito, tem prêmios, tem, enfim, grants. Realmente, o Canadá é um país que investe em educação. E depois, só para dar um exemplo do que eu estava falando, o Trebas, que é ele é um instituto, na verdade, se assemelha a um college, é um instituto. Ele também oferece bolsas para quem quer estudar na área de tecnologia. Tem também a Universidade de Winnipeg, que inclusive tem bolsas para quem quer fazer inglês, certo? Tem o nome, é um programa guarda-chuva que chama President's Scholarship for International Students, que também então tem esse guarda-chuva, que tem várias bolsas dentro. E para mulheres na finança, lembrando aqui, o Canadá é um país que muito baixo na questão de gênero, certo? Então, incentivar as mulheres na ciência. Então, tem aqui esse programa que é Human Finance Scholarship, que é só para mulheres que querem estudar finança no Canadá, também existe. Bom, gente, então esse aqui é um quadro que eu, inclusive, né, peço que quem quiser pode tirar um print, eu também deixei essa apresentação, vai ficar disponível, o pessoal da CCBC pode disponibilizar. E agora eu quero lançar uma pergunta aqui para vocês, então, deixa eu voltar para a minha apresentação, preparem os celulares aí de vocês, e eu vou lançar uma pergunta agora. Na sua opinião, quais são os critérios importantes para conseguir uma bolsa de estudos? Então, vocês têm 2 maneiras de acessar. Vocês podem pegar o celular, usar esse QR Code que está aí na tela, ou vocês podem acessar o Mentimeter. Vocês digitam esse link que está aí, se o pessoal acho que está aqui aberto o link, eu posso mandar aqui no chat também. E vocês, se pedirem esse código, vocês colocam o código que está aí na tela. E lá vocês podem colocar 3 opções do que vocês acham que é importante para ganhar uma bolsa de estudo. Ganhar não, né? Desculpa. Para conseguir, né? Porque bolsa de estudo, gente, não é um dinheiro gratuito. É um investimento na sua educação. E se é um investimento, você tem que provar por onde que você merece esse investimento. Então, vou pedir para vocês começarem a fazer aí a colocarem alguns critérios rapidamente, uns 30, um minutinho no máximo, e aí eu já vou projetar aqui na tela para vocês para dar algumas dicas finais que eu tenho certeza que vão ajudar vocês também nessa procura por bolsa. Vocês estão conseguindo? Está funcionando o QR Code? Aí? Está funcionando bem, sim, Jéssica. Ótimo, perfeito. Então, vou esperar aqui para sair os primeiros resultados. Está chegando aqui já, aqui na minha tela. Legal, olha só, já está aparecendo aqui. Vou compartilhar aqui com vocês o que está aparecendo aqui interessante.
Então, acho que muito disso eu vou concordar com vocês. Competência, dedicação, conhecimento, interesse, experiência acadêmica, nota da prova de inglês, trabalho, vontade, dinheiro, com certeza, não concordo, né? Assim, responsabilidade, letter of intent, proposta de estudar, artigos publicados. Então, pelo que vocês colocaram aqui, a gente poderia dividir em duas categorias, que são um conhecimento mais técnico, por exemplo, saber inglês, ou se você quer ir para uma província igual o Quebec, ou alguma universidade que, mesmo que esteja fora do Quebec, tem um francês no seu curso, saber o francês também, né? Enfim, ter um bom projeto de estudos organizados, publicação de artigos científicos, isso também conta. Mas tem outras coisas também que são tão importantes quanto para compor o seu dossiê, que aqui a primeira coisa que o pessoal colocou, gente, dedicação. A bolsa de estudo, ela exige preparação. Por exemplo, uma bolsa igual a Vanier, muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, é uma bolsa muito de méritos, tem que saber a cura do câncer para ganhar essa bolsa. Não necessariamente. A gente teve pessoas já da rede Alumni Canadá Brasil que ganharam essa bolsa. Mas por quê? Envolve dedicação, envolve tempo, envolve preparação. Então, você não vai aplicar para uma bolsa dessas do dia para a noite. Já falta 3 dias para fechar o processo de candidatura e eu vou me candidatar. Não. Geralmente, para vocês entenderem um tempo de que eu me preparei, mas que outros bolsistas eu conheço, de 6 meses a 1 ano, estudando os critérios, preparando com muita calma, amadurecendo o seu projeto de estudos. Além, claro, de ver os critérios, admissões, datas e documentos importantes pedidos pelas universidades. Então, testes de proficiência, o seu histórico escolar, né? A carta de motivação, esse é um documento muito importante. E onde eu encontro essas informações? Como eu já falei, gente, no site da Alumni, no YouTube, no nosso Instagram, a gente está sempre postando conteúdos para ajudar vocês a melhor se prepararem. E ali o guia de bolsas para vocês. Mas outra coisa super importante também, além dessas competências, pessoal, é não esperar a oportunidade chegar para se preparar. Como assim? O Canadá, eu gosto de falar aqui alguns pilares para conseguir bolsa de estudos. Liderança. O que é a liderança? É eu ter um time? É eu ser CEO? É ter uma startup? Não. Liderança, eu sempre falo, como você reconhece um líder? Pergunte quem quer fazer. Então, pergunte quem quer botar a mão na massa que você vai saber quem é o líder e não quem quer mandar. Então, liderança, sempre as bolsas vão perguntar o que você tem, qual que é o seu papel de liderança? Voluntariado. É um pouco já deixando o convite para se voluntariar em Alumni. O que eu trabalho, isso é muito importante para o canadense. O que eu faço? Como eu dedico tempo à minha comunidade? Como eu uso o que eu sei, os recursos e conhecimentos que eu tenho para apoiar a comunidade aonde eu estou. Então, essas são também as chamadas soft skills, né, que o pessoal gosta de falar hoje, que contam muito para uma bolsa, certo? Isso você não precisa esperar. Jéssica, eu estou aqui no Canadá no 1º ano da graduação ainda. São coisas que você já pode fazer nas atividades extracurriculares, certo? E se preparando, porque sim, tem para várias áreas. Gente, eu fui estudar agricultura familiar, mulheres rurais, certo? Meu projeto de estudo era para mulheres rurais de Santa Catarina. Em comunidades extremamente pequenas, eu consegui uma bolsa de estudos para aprimorar. Enfim, muito também em função do meu dossiê acadêmico, não só apenas do mérito da minha pesquisa, da minha publicação de artigos. Para vocês terem noção, não tinha nenhum artigo publicado. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas tem esses outros fatores que também vão impulsionar o seu dossiê. E, bom, minhas últimas palavras, que eu já estou vendo, faltam 2 minutinhos, vou tentar, né, responder. Para que a Alumni está aí intermediando esse painel hoje? A nossa intenção como organização é também inspirar vocês a perseguirem os sonhos, democratizar as oportunidades de estudos e, claro, sempre tentar causar um impacto positivo na sociedade. Não desista, planejamento e dedicação, que com certeza você pode realizar o seu sonho. Eu sei que tem muitas vezes circunstâncias que joga contra, mas essa questão também de ser resiliente, e ter a persistência, a paciência, faz parte de um processo de uma bolsa de estudos. E, finalmente, eu vou pedir para vocês uma última coisinha, enquanto eu vou tentar responder algumas perguntas, para responderem ao nosso formulário de satisfação sobre a nossa apresentação, para ajudá-los para ajudar a própria Alumni a preparar melhor os nossos conteúdos. E, bom, gente, no mais, a gente tem 10 minutinhos, a Andressa deu a mais aqui para responder as perguntas. Essas são nossas redes sociais. Como eu falei, aproveite esses conteúdos,
disponíveis gratuitamente, que tem aí, porque a nossa missão é justamente isso, ajudar, desmistificar e mostrar a oportunidade. A Luminai nunca vai percorrer o caminho para vocês, mas se a gente puder iluminar o caminho, deixar ele mais claro, é para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigada, agradeço a todas e a todos vocês pela atenção no painel e espero que vocês se sintam mais inspirados e motivados, apesar do nosso contexto sanitário, conseguirem uma bolsa. Podemos passar para as respostas agora? Vamos lá, Jéssica, vocês querem ir falando as perguntas e respondendo aqui? Vocês preferem responder no chat? Como é que fica melhor para vocês? Acho que eu respondi algumas, mas eu vi que o pessoal está pensando aqui, né? Aqui, deixa eu ver as perguntas que o pessoal está fazendo, por exemplo, valores de bolsas, né? É variável, né, gente? Como eu falei, a bolsa ELAP, ela vai ali de $7.200 a 9.700, porque ela é uma bolsa que é para cobrir a Vanier, aí é uma bolsa, né, uma grande bolsa, são cerca de $54 mil anuais, né? A Bunting também, mais de $70 mil. Então, é uma bolsa enorme, bolsas grandes. Mas os grants, geralmente, tem as bolsas de isenção, que às vezes você tem que pagar uma taxa suplementar, porque é estudante internacional, então às vezes você consegue isenção de $12 mil, $11 mil. Tem os awards também, os prêmios, que às vezes você consegue, prêmio para escrever tese, prêmio para escrever dissertação, que varia entre 5 mil, 9 mil, 10 mil. Esse valor é um pouco variável, né? Se é um grant ou uma bolsa parcial, é claro que o valor vai ser menor. Mas se essa bolsa maior, né, ela é para cobrir todos os custos. Então, digamos assim, é esse valor porque você pensa, ele é diluído anualmente. Então, em termos de valores, fica mais ou menos nessa tomada, né? Deixa eu ver. Acho que mais perguntas que vocês mandaram pelo YouTube aqui, né? Bom, deixa eu ver os valores. O pessoal perguntando também... Eu acho legal essa aqui, Jéssica. Bolsa... Tem um pessoal perguntando aqui, tem bolsas para velhinhos? Qual a idade mínima? Acho que é legal comentar isso também. Com certeza. Eu sei que eu estava vendo o pessoal da Canadá com você respondendo que realmente para a imigração às vezes tem essa questão da idade, né? Poder ser um impeditivo, ou você, talvez a questão de pontuação, eu não entendo muito bem como alguns programas que contam pontuação, isso poder jogar contra, mas, por exemplo, na ELAP não tem nada, né? Nada que fala. Você pode estar fazendo seu doutorado com 70 anos e que a ELAP, ela não tem absolutamente nenhum critério. A Vanier, ela também não tem nenhum critério relacionado à idade, nem a Bolsa Bentley. Então, está muito mais voltado ao seu desempenho acadêmico, ao seu dossiê extracurricular, do que necessariamente a idade, né? Isso eu estou falando para quem vai ali estudar, né? Em relação à imigração, a Marina está com a mão levantada, ela pode falar melhor do que eu, mas para algumas bolsas, não tem esse impeditivo de idade, mas como eu já falei, sempre verificar ali certinho os requisitos de cada uma delas. Então, só para comentar nessa questão da idade, assim, precisa entender que na hora que a pessoa vai fazer um pedido de visto para vir estudar, ela tem que explicar a intenção dela, né? Então, assim, claro que se a pessoa está na carreira acadêmica, faz muito mais sentido, no sentido de, quero dar aula e fazer pesquisa até eu ter 100 anos, né? Então, assim, recebi uma proposta para fazer pesquisa numa universidade XYZ, super válido. A dificuldade entra quando a pessoa está querendo vir estudar algo um pouco mais técnico, algo mais prático, que o intuito dela é implementar aquilo. Então, assim, né, se a pessoa já está no fim da carreira, né, a pessoa está perto da idade de aposentar, óbvio que ela pode continuar estudando. Óbvio que se depois de se aposentar, você pode vir fazer um curso de teatro, você pode vir fazer um curso de línguas, pode fazer o que você quiser. Mas essa questão de por que você vai estudar, ela sempre vai aparecer, por exemplo, né, num processo de visto. E aí depois, se você quiser emigrar, como a Jéssica mencionou, é um impeditivo, pode ser um impeditivo, porque
o foco da imigração canadense é absorver pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. E a grande verdade é que quem tem mais tempo hábil, né, de carreira é quem vai ser o mais interessante. O Canadá quer o quanto mais... a gente brinca, né? 30 anos de escolaridade, a pessoa quer uma pessoa com 30 anos de idade, com 20 de escolaridade, 35 de experiência. Justamente para poder absorver, poder utilizar o capital humano daquela pessoa o mais longo possível. Mas não é também para desmotivar o pessoal, né, Marina? E também acho que é muito de caso para caso isso, né? Com certeza, não, com certeza. Eu falo isso só para, assim, pessoal entender, mas, assim, a gente tem clientes nos seus 60 anos, a gente tem clientes de 50 e poucos anos, depende muito do contexto específico daquela pessoa. Luiz, que balde de água fria, sempre, toda vez que eu falo isso, o pessoal chora, ai, que balde de água fria. Mas assim, depende muito do contexto de cada pessoa, né? Às vezes a pessoa já se aposentou, mas ela está trocando de carreira, ela quer vir obter novos conhecimentos. Enfim, a gente tem que analisar caso a caso para entender quais as opções que aquela pessoa tem. Legal. Eduardo, você quer falar alguma coisa? Não, vocês acabaram falando o que eu ia falar para não desistir, porque é caso a caso mesmo. A gente tem cliente com mais de 60 anos, que inclusive migrou 3 gerações, veio com a filha e o neto, né? Então, existe. Precisa ver caso a caso, não dá para falar que não dá ou que dá. Não é tão fácil quanto alguém de 20 anos querendo vir, mas é possível. Sim. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso painel. Últimas palavras, pessoal? Eduardo, Marina. De novo, agradecer ao pessoal da Câmara, evento incrível, assisti algumas outras palestras, muito bacana, sempre um suporte enorme. Falar um minuto da nossa comissão de educação que tem dentro da Câmara, que eu acho que é legal o pessoal saber que a Câmara está cada vez mais aberta a questões de educação e tal, e a gente está com um trabalho muito bacana acontecendo na comissão de educação. E é isso, gente. A gente falou bastante, colocou ali os contatos da Canadá com você. E agora eu vou parar de falar para a Fernanda e a Jéssica poderem se despedir. Bom, estou com o microfone aberto aqui. Eu também quero agradecer, em nome da Alumni Canadá Brasil, é o segundo ano que a gente participa aqui. Agradecer, primeiramente, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, também ao Eduardo e a Fernanda, que a gente trabalha junto aí dentro da Comissão de Educação, e a todos e a todas as ouvintes, né, que estão aqui nesta sexta-feira nos acompanhando. Acho que o público foi ótimo, muito interativo. Mais uma vez, desculpa, gente, é sempre muito difícil responder a todas as perguntas com especificidade. Acho que o Eduardo falou bem. Cada caso é um caso, a gente tenta sempre jogar as luzes de uma maneira geral, mas eu agradeço. Aqui tá as nossas redes sociais para vocês nos procurarem lá também. A gente também desenvolve eventos em conjunto, já fizemos com a Canadá com você. Então procura, porque acho que informação nessa era que a gente está é a última coisa que vocês podem dizer que não tem, porque às vezes tem até demais, são muitos estímulos. Mais uma vez, agradeço a todos e muito obrigada. Queria agradecer também novamente o CCBC, todos os presentes hoje, os panelistas também. Foi um prazer falar um pouquinho sobre educação no Canadá, e se houver dúvidas que a gente não conseguiu responder, eu convido vocês a nos mandarem através do e-mail spaloeducation@international.gc.ca, que o time de educação do Consulado do Canadá aqui em São Paulo vai ficar feliz em responder as perguntas. Obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigada, Fernanda, Jéssica, Eduardo, Marina, Andréa, Milcar, Thiago, muito obrigada pelo excelente painel, pelas dicas maravilhosas e muito valiosas que vocês deram hoje. Para encerrar, eu gostaria de chamar o Paulo de Castro Reis, diretor executivo de Relações Institucionais e Negócios aqui na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Paulo, contigo. Olá. Ok, muito obrigado. Realmente foi um painel muito interessante, foi muito bom terminar aqui esse nosso festival com um dos temas mais importantes dessa relação entre Brasil e Canadá, que é a área de educação, né? Como já foi falado, o Brasil, o principal destino para os estudantes brasileiros
internacionais hoje é o Canadá, então eu acho até emblemático que a gente termine o nosso festival canadense falando de educação. Gostaria de agradecer não só aos palestrantes desse painel, mas nesse momento onde a gente encerra o festival, agradecer a todos aqueles outros palestrantes de todos os painéis que estiveram apresentando as oportunidades e os diferenciais que o Canadá pode oferecer na relação aqui com o Brasil. Queria agradecer também a Elisa e toda a equipe que, junto com ela, colocou de pé esse festival, a área de desenvolvimento de negócios, a área de eventos, de marketing, e mesmo aquelas outras áreas de TI, de finanças, o Cleiton, que esteve conosco aqui em todos os painéis, a Andresa e todos os outros colaboradores que tiveram por trás das câmaras aqui nos bastidores, fazendo com que não só o marketing funcionasse, mas também o processo de inscrições, de cadastramento e todo o funcionamento dessa estrutura que envolveu uma equipe enorme aqui por parte da CCBC. Gostaria também de agradecer todos os nossos parceiros, apoiadores e patrocinadores, agradecer a todos que participaram. A gente conseguiu números realmente expressivos, muito além do que a gente esperava. A gente, no festival, que contou com essa plataforma do site do festival, que ia muito além dos webinars, mas também oferecendo conteúdos culturais canadenses que ainda vão seguir disponíveis mesmo após o festival. Então, convido todos vocês para que acessem o site do festival e baixem os conteúdos gratuitos sobre diversos temas de interesse do Canadá. A gente teve mais de 13 mil pessoas acessando o site durante essa semana do festival e tivemos mais de 2.000 pessoas inscritas nos diferentes webinars. Então, realmente, é aquela satisfação do dever cumprido e o sentimento de estar contribuindo para aproximar ainda mais as relações entre brasileiros e canadenses em comemoração ao aniversário do Canadá. Muito boa tarde a todos e muito obrigado. Acho que já podemos entrar com a nossa vinheta de final. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Paulo. Obrigado. Valeu, Paulo. Abraço. Abraço.